Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos continuar nossas aulas de Direito Contratual. Vamos continuar agora falando dos princípios gerais dos contratos em sua segunda parte. Princípio do consensualismo. Meus amigos, o contrato se aperfeiçoa com a vontade das partes. Os contratos são consensuais, isto quer dizer que eles se aperfeiçoam mediante a concordância de ambas as partes sobre o objeto da contratação. Quanto aos detalhes a que pretendem transacionar, aquilo é objeto desta manifestação da vontade. Na compra e venda, por exemplo, se aperfeiçoa o objeto da contratação quando acaba de oferecer às partes o mútuo consentimento naquilo que eles concordam com o objeto e o preço que está sendo contratado. A entrega da coisa é consequência lógica desta manifestação de vontade. Este princípio, portanto, o contrato se aperfeiçoa pelo encontro da vontade das partes, sem a necessidade nenhuma do formalismo, ou seja, a entrega da coisa. O instrumento que servirá de prova do que foi acordado pelas partes, porque, a rigor, o contrato já está realizado quando as partes acordam sobre o objeto pactuado e assinam este contrato, ok? É aí o princípio do consensualismo. Princípio da relatividade. É o princípio pelo qual somente as partes que manifestam suas vontades é que ficam vinculadas a elas. Ou seja, se A contrata com B, em regra, somente a vontade de ambos vinculam ao contrato. Não gera, de acordo com esse princípio, direitos para terceiros e nem interfere em terceiros. Quer dizer o quê? Que o contrato só produz efeito em relação às partes contratantes, não prejudicando os interesses de terceiros que estão fora da relação jurídica contratual. Vale aqui frisar, mais uma vez, que este princípio ele está mitigado. Mitigado como, professor? Mitigado pelo elemento da função social do contrato. Porque, de acordo com a teoria da função social do direito que eu escrevi em 2011, lá eu coloquei muito claro que a função social do contrato qualifica a norma e produz efeitos na relação jurídica do contrato para fora do contrato, isto é, pode atingir a terceiros. Por quê? Porque se A e B contratam, esta contratação deve produzir paz social e harmonia social. Se a contratação vier a projetar para fora do contrato efeitos que prejudiquem a terceiro, então esse princípio da relatividade dos contratos estará, no mais das vezes, fustigada, porque caberá uma revisão de contrato, ainda que oposto por terceiro, para que evite o cometimento de danos, ok? E este princípio também ele está francamente influenciado pelo princípio da ordem pública, ok? Que as partes não podem contratar de forma a ferir direitos de terceiros. Por quê? Lembra-se que eu falei do dirigismo contratual, onde o Estado tem uma interferência não na vontade das partes, mas na forma como as partes contratam, ok? Princípio da revisão dos contratos ou da teoria da imprevisão. Este é outro princípio fundamental dos contratos, é um princípio que vai de encontro à necessidade de revisar o contrato toda vez que o contrato se tornar oneroso ou se tornar difícil de ser cumprido, ok? É a chamada cláusula rebus sic stantibus. É mais um princípio que se opõe ao princípio da obrigatoriedade do cumprimento do contrato, na medida em que permite que os contratantes recorram ao Poder Judiciário para alterarem o teor do que foi originariamente estabelecido pelas partes, em razão de fatos externos. Isso está previsto no artigo 478 do Código Civil e nós vamos examinar oportunamente. Então, todo contrato celebrado entre as partes poderá sofrer alteração por meio de uma ação de revisão de contratos, caso as partes
não queiram modificar, por livre consentimento, os efeitos desse contrato, caberá uma ação de revisão de contratos. Na época do Plano Collor, na década de 90, o que aconteceu? O Plano Real provocou uma transformação da moeda, e isso levou a quê? Levou à alteração do valor dos contratos em vigência. Na oportunidade, eu acabava de sair da universidade e tive a oportunidade de trabalhar com vários contratos que previam os chamados expurgos inflacionários. Era a chamada teoria da imprevisão, né, em voga, sendo discutido no âmbito do Poder Judiciário. Por quê? Porque aquele que contratou queria o aumento do valor do contrato, e aquele que foi contratado dizia, não, imagina, é o fato do príncipe, e contra o fato do príncipe não há como se gerir. Né? Quem é o príncipe? O príncipe é o governante, é o presidente da República, que criou uma lei que veio atingir frontalmente o interesse das partes, principalmente o interesse econômico. Daí falasse em revisão dos contratos, no sentido de que, se o contrato ficou com uma onerosidade excessiva, difícil de ser cumprido, cabe aí a tutela do Estado para revisar sensivelmente esse contrato, especialmente a questão do valor. Princípio da função social do contrato. Bom, meus amigos, agora tem um tema muito interessante, que é esse princípio geral do contrato aqui, da função social. A maioria ressonante da jurisprudência e da civilística atual afirmam que a função social do contrato decorre da função social da propriedade, estabelecida lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. Eu discordo. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 22 diz: é garantido o direito de propriedade. No inciso seguinte, diz lá, a propriedade atenderá à sua função social. A propriedade, e não o contrato. O contrato, meus amigos, é um instituto de direito civil e de direito privado cuja fonte é a mesma do direito de propriedade. É o direito romano. Quando a norma faz que o contrato atenderá à sua função social também, está dizendo que é o contrato e não a propriedade. Então, são institutos distintos. Função social do contrato não tem nada a ver com função social da propriedade. A função social do contrato é nada mais, nada menos do que restabelecer na relação jurídica contratual os valores da moderna filosofia realiana e os valores de dignidade da pessoa humana, né? Aliado aos elementos da probidade e também da boa-fé objetiva. A função social do contrato está contido no núcleo do contrato. Ou seja, quando eu indago para que o contrato foi cumprido, ou por que o contrato está sendo celebrado, eu estou dizendo que ele está sendo celebrado para cumprir aquilo que o legislador estabeleceu na própria raiz da dogmática do contrato. Ou seja, contrato de compra e venda. Ok? O objetivo é a transferência do objeto para alguém pelo pagamento da outra parte, pela transferência dessa coisa. Então, a função do contrato é predispor a vontade do legislador inscrito no conteúdo da norma jurídica, ok? Então, a concepção de função social é a própria dogmática do contrato, é aquilo que está no núcleo do contrato, ok? Então, veja bem, a função social do contrato, ela tem como objetivo também de corrigir algumas injustiças no processo de contratação. Por quê? Porque pode ser que as partes tenham estabelecido cláusulas que, no mais das vezes, acarreta desequilíbrio no cumprimento da obrigação. Por exemplo, correção monetária, juros, exigências maiores para uma das partes em detrimento da outra parte. Não houve equilíbrio na contratação, e se não há equilíbrio, há falta do cumprimento da função social do contrato. Há também como finalidade princípio do contrato e sua função social é a ordenação econômica deste contrato. Por quê? Porque se o contrato consegue ser cumprido
de todas as formas em que as partes se agradem mutuamente, este contrato produziu o quê? A chamada paz contratual, a chamada harmonia contratual. E ela se projeta para além da relação jurídica contratual. Por quê? Um contrato bem firmado, bem cumprido, as partes sairão satisfeitas. Veja, meus amigos, que o adquirente de um imóvel, ele se dá por satisfeito pelo conteúdo do contrato, ok? Ele paga o preço, adquire a casa, a aquisição da casa promove-lhe a harmonia, promove a dignidade sua e de sua família, e esta harmonia se projeta para além da sociedade. Por quê? Porque nós vamos ter um personagem social satisfeito e que não vai brigar no mercado e nem vai brigar no Poder Judiciário para desfazer esse contrato. Então, produz efeitos benévolos. Os efeitos malévolos que o contrato pode provocar a terceiros é não cumprir esse contrato e a sociedade se vê num processo de busca, de execução desse contrato, por exemplo. Um contrato com onerosidade excessiva em suas prestações, onde a harmonia não se faz presente, vai gerar desequilíbrio não somente para as partes contratantes, mas também para a sociedade. Por quê? Porque na medida que o adquirente não consegue pagar as prestações e todo o preço contratado, a sociedade não receberá esse dinheiro e o dinheiro não circulará e, portanto, haverá menos dinheiro no mercado, ok? Nós vamos estudar oportunamente esse princípio na análise do Código Civil. Princípio da boa-fé objetiva e da probidade. Meus amigos, olha só que coisa importante. Atendendo à contemporânea teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale e os valores que inspiraram o Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva é um valor jurídico, né, que está no conteúdo do contrato. E é um valor porque este princípio está no próprio elemento da vontade das partes, ok? Por quê? Porque as partes não podem usar da má-fé, do engodo, da intriga. Não pode contratar incutindo, por exemplo, elementos de engodo e de enganação, que isso vai gerar prejuízo na contratação e vai gerar a revisão do contrato. Portanto, no âmbito do direito contratual, quem tem função de determinar se a função social do contrato está sendo cumprida ou não é o juiz, que numa ação de revisão de contratos dirá qual foi das partes que não cumpriu a função social. A função social é tão importante num contrato porque já era previsto no núcleo da norma jurídica, na Lei de Introdução às Normas Brasileiras, no artigo 4º, onde diz muito claro que a norma deve atender aos fins sociais. E na Constituição Federal Brasileira de 1934, a função social já era característica do direito de propriedade. Ok? Portanto, a função social do contrato, especialmente no que diz respeito à fiel executoriedade do contrato, encontra no princípio da boa-fé objetiva e na probidade a questão da lisura da contratação. Isto leva ao quê? Leva à produção dos seguintes efeitos: transparência na relação jurídico-contratual, dever de informação das partes contratantes sobre o objeto do que está sendo contratado, sobre aquilo que será objeto de cumprimento, também traz segurança jurídica para as partes, promove um dever de cuidado e de diligência das partes no dever de contratar e traduz aí um dever de cooperação entre as partes. Por quê? Porque se a norma jurídica evita, impõe que as partes cumpram a função social e o dever de boa-fé e de probidade, está claro que o que quer dizer? Quer dizer que deve haver a chamada solidariedade contratual e a cooperação contratual, a fim de que esse contrato estabeleça o quê? Uma igualdade, uma paridade e um equilíbrio na relação jurídica contratual. Isso é absolutamente importante para aquilo que é objeto do contrato. Dito isso, caríssimos alunos, nós
estamos encerrando aqui nesta segunda parte sobre os princípios gerais dos contratos e convidamos a você ficar atento para a próxima aula. Até mais!